ano de 1834 foi formulado o ato adicional, como já mencionamos, que nada mais foi do que a reformulação da Carta Constitucional de 1824. Esta reformulação é tipo uma medida provisória. Hoje em dia você não tem essa moda? O presidente vai, emenda provisória para ser inserida na nossa Constituição, lembrando que a nossa não é de 1824, é de 1988. Lembra disso? Emenda provisória, medida provisória? O que nós temos lá no século XIX é um ato adicional, que tem algumas características particulares, como, por exemplo, criação das Assembleias Legislativas, que é a primeira característica do nosso ato adicional. Essas Assembleias Legislativas davam uma maior autonomia às províncias do Brasil. Isto vai acarretar mais à frente algumas rebeliões, as famosas rebeliões regenciais. A segunda característica do ato adicional de 1834 vai ser a abolição do Conselho de Estado. Fator este que vai favorecer ao processo de descentralização política, que culminará na subida de Dom Pedro II ao poder lá na frente, no ano de 1840, no famoso golpe da maioridade. A terceira característica, e digamos a mais importante dentro dessas que nós estamos citando, é a formação de uma regência una. A regência una significa uma modificação no sistema de governo. O que nós tínhamos antes, uma regência trina. Sendo ela a provisória ou a permanente, nós tínhamos 3 pessoas no poder. O que acontece agora? O nome já diz tudo. Regência una. Nós teremos, em vez de 3, uma pessoa no poder. Num período de tempo determinado conforme as leis vigentes na época. Teremos 2 regentes, o regente Feijó e Araújo Lima, entre o período de 1835 e o ano de 1840. Então, a terceira característica, vamos dar uma ênfase nessa característica. A terceira característica e a mais importante deste globo é a formulação de uma regência una, que vai levar o Feijó a ser o primeiro regente. Lembrando, acaba a regência trina permanente, 3 no poder, modifica-se para 1 apenas no poder. Já a quarta característica do ato adicional é a criação do município neutro do Rio de Janeiro. Município este que era a capital do Brasil na época. Só para a gente lembrar, a capital do Brasil tinha sido transferida de Salvador para o Rio de Janeiro no século XVIII, na época da mineração. Uma das características até das famosas reformas pombalinas. A capital muda de Salvador para o Rio de Janeiro para concentrar a importância da região mineradora e o Rio de Janeiro como principal porto escoador do ouro proveniente das Minas Gerais com destino à Europa. Então nós temos as 4 características do ato adicional. Primeira característica, só para fazer uma rápida lembrança. Primeira característica, a criação de uma assembleia ou de várias assembleias legislativas. Segunda característica, a abolição do Conselho de Estado. Terceira característica, como nós falamos aqui, a mais importante, a criação de uma regência una. Entre os regentes, os 2, Feijó e Araújo Lima. Daqui a pouco falaremos deles. E a quarta característica, a criação do município neutro do Rio de Janeiro. Bom, já que ainda há pouco eu mencionei que nós teríamos que falar dos regentes, nada melhor do que falarmos dele agora. No ano de 1835, subia ao poder o primeiro regente uno, o famoso regente Feijó.
entre 1835, sua subida ao poder, e 1837, a sua renúncia, ele tem um governo, né, em suas mãos. Lembrando, este governo, dizem alguns historiadores, que é a primeira experiência próxima de uma república no Brasil. A regência de Feijó e a regência de Araújo Lima. Ou seja, o período de tempo que vai entre 1835 e 1840. A subida de Feijó e o golpe da maioridade. Mas vamos entender rapidamente o espaço-tempo Feijó, o que levou ele à renúncia, o que aconteceu de importante no seu governo. Então vamos lá. O período Feijó, de 35 a 37, ganha-se destaque uma mudança radical nas correntes políticas. Você lembra, como nós falamos anteriormente, o Partido Português e o Partido Brasileiro tinham se transformado em três correntes políticas: os exaltados, os restauradores e os moderados. Pois bem, o que acontece no período Feijó agora é, de três correntes, nós voltamos a ter duas. Restaurador, exaltado e moderado se transformam em progressistas e regressistas. Feijó, ele era um progressista. Então nós tínhamos um progressista no poder, que queria uma maior autonomia para as províncias, uma descentralização política. Descentralização esta, que eu já dei ênfase, vai levar às famosas rebeliões regenciais, que daqui a pouco a gente fala de algumas rebeliões que vão levar Feijó à renúncia. Esses dois grupos políticos, essas duas correntes políticas, regressista, progressista, se transformam nos dois mais famosos partidos brasileiros no final do período regencial e no decorrer do segundo reinado. São os famosos liberais e conservadores. Não preciso falar que os progressistas se transformaram nos liberais e os regressistas se transformaram nos conservadores. Lembre-se, tudo farinha do mesmo saco. Existe uma frase famosíssima: nada mais liberal do que um conservador na oposição e nada mais conservador do que um liberal no poder. É tudo farinha do mesmo saco. Dá para associar até com os dias de hoje, né? Direita, esquerda. Só para fazer uma vaga lembrança, esses termos direita e esquerda vieram lá do século XVI, do século XVII, quando ao lado direito do rei absolutista sentavam aqueles que eram a favor do rei, e do lado esquerdo do rei sentavam aqueles que eram a oposição ao rei. Direita e esquerda, situação, oposição, conservadores, liberais, regressistas, progressistas. Não dê nó, não confunda. Bom, durante o governo Feijó, nós tivemos destaque às famosas rebeliões regenciais. Rebeliões essas que nós não vamos dar ênfase, não vamos entrar em detalhes aqui, nesta aula. Mas daremos uma rápida passagem sobre as rebeliões regenciais. Citaremos algumas aqui, como por exemplo, a cabanagem, que ocorreu no Pará e teve uma característica meio mista, com a participação, num primeiro momento, da elite latifundiária, com Clemente Malcher, por exemplo, e, no segundo momento, tornando-se popular, com os famosos irmãos Vinagre. Temos também a balaiada, que acontece no Maranhão. Esta que tem como principal característica o caráter popular. Dentre todas, é a mais popular de todas, com a participação de ex-escravos e até mesmo de escravos dentro desse contexto de rebelião. Outra rebelião regencial é a Sabinada, feita pela classe média na região da Bahia.